Bom, gente, estamos aqui mais uma vez dentro do propósito do Grupo Unis para discutir com vocês um tema muito legal hoje. Eles são conhecidos como aquela geração já conectada. Aqueles que estão entrando agora no mercado de trabalho. É o pessoal que tem a grande responsabilidade até pelo surgimento das startups, né? Nós estamos falando agora com o pessoal da geração Z, que é o tema hoje do nosso trabalho. E aqui eu estou com o Caio Corsini, ele trabalha com marketing de produto no CESULAB, Hub de Inovação. Hoje também assina alguns trabalhos como freelancer em design gráfico e redator para a Vírgula Consultoria, bem como brand design para clientes nacionais e internacionais. Estudante na Universidade Federal de Alfenas, no curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia. Estamos também com Gustavo Coetti, publicitário formado pela PUC Minas, pós-graduando em redes sociais e gestão de negócios. 8 anos já de experiência em criação publicitária e criação de marcas. Atua como designer e social media no Grupo Unis. Aimee Andrade, graduanda em Psicologia Grupo Unis, cursando especialização em Análise do Comportamento Aplicada, especialista em Terapia Breve e Hipnose Clínica. Gente, sejam bem-vindos. Afinal, o que é ser desta geração tão famosa, essa geração Z? O que vocês falariam disto? Eu acho que é um combo, né? De expectativa, realidade, tudo chocando. Acho que é a melhor definição, loucura. Não tem nem como ver como é não ser, né? Porque é que nem quando a gente está conversando, por exemplo, a pessoa fala, queria ver que vocês estivessem sem internet. A gente não consegue conceber. Então quer dizer que vocês acham, vocês não conseguem se ver no mundo desconectado? Não existe. Não existe. Eu não consigo ver o mundo sem a conexão. Eu acho que não existe mais. Tanto a conexão das redes sociais, quanto a conexão que a gente criou de pessoas, de profissões, de associações que a gente faz entre tudo que acontece o tempo todo, entre a política, a economia, as relações, os comportamentos. Hoje, a forma com que a gente atua com essas conexões dita o consumo, dita a economia, dita as nossas relações. Então, na minha Tá tudo a um Google. Tá tudo a uma googada. Aí eu vou falar da minha experiência. Vamos lá. De outra geração. Por exemplo, eu sou daquele que entrava em fila, né, e eu acho que muitos de vocês vão lembrar disso, para usar um orelhão. Queria falar com a namorada? Entrava no orelhão, ficava na fila, falava rápido que o outro ficava assim, vamos, atrás. Pegar um livro numa biblioteca, era a fila, aí você reservava o livro, pegava 15, 20 dias depois. Ou seja, o mundo não tinha, na minha época, a idade de vocês, não tinha celular. Né? Era uma coisa diferente. Como é que vocês encaram essa geração? Tem um preconceito, por exemplo, da geração de vocês para com a minha? Como é que vocês encaram isso aí? Eu acho que toda geração olha para a geração que antecedeu como retrógrada. Provavelmente a geração X olhou para os baby boomers e falou, gente, vocês estão atrasados. Aí a Y olhou para a X e falou, gente, vocês estão atrasados. Então, assim, eu acho que é normal esse movimento das gerações novas olharem para trás e falar, vamos galera, vamos. Eu acho que o jeito que a nossa geração tem lidado com as coisas é como tem refletido no mercado enquanto startup e tal, que é o pensamento de plataforma. Se antigamente a gente tinha fila para poder pegar livro, hoje em dia é inconcebível, porque a gente pega lá no Kindle, no aplicativo do celular, acha o livro na Amazon, baixa o e-book dele instantâneo. Está conversando, alguém fala, você já leu o livro tal? Não li. Você reserva, baixa, compra o livro e acessa ele. Comentário que outras pessoas fez, resumo, resenha, tudo instantâneo. Então, assim, eu acho que... Então, mas aí eu vou provocá-los um pouco nisso. Não contra, mas, por exemplo, nós tínhamos que muitas vezes exercitar algumas coisas. Né? Eu vou dar um exemplo. Você pegava um motorista de táxi. Ele tinha mais ou menos desenhado na cabeça rotas. Você perguntava, qual o telefone de fulano? Tal. Você tinha N questões que você dependia menos, digamos assim,
hoje da inteligência artificial, né, como está vindo, e muito mais de um fator chamado lembrança, né, ou pelo menos, como é que vocês analisam isso? E será que não está ficando um pouquinho deficiente, não? Eu acho que não, até pegando o gancho do Gustavo, acho que não necessariamente tem essa falta, mas sim, se antes a gente saltava de geração em geração, hoje eu acho que a gente corre muito mais. Então as coisas vêm muito mais rápido à nossa mão. Eu acho que como todo avanço, o necessário é sempre a gente parar e olhar, né? Para isso que existe a história, por exemplo, a gente refletir esses passos anteriores que nós demos. Eu acho que não falta exercitar aqui, mas sim compreender como deixar o que nós temos, que nós precisamos usar hoje em dia e para evoluir, entendeu? Aquilo ficou lá, eu vou pegar dessa história para fazer algo para evoluir. E não somente ficar estagnado e só receber coisas, mas sim receber, entender o que é lixo, o que é válido e produzir coisas novas. Mas como é que vocês entendem o que é lixo? E eu já que é acho válido? que assim, é muito engraçado, né? Porque essa visão que você tem, que talvez a cabeça, né, era mais utilizada para rotas, para números de celular, eu vou te devolver a provocação nesse sentido. Em que isso, na praticidade do mundo atual, foi bom para você? Eu acho que na geração que a gente está, é a geração que mais permite com que a gente seja humano. E ser humano, quando a gente vê uma criança pequena, a criança cria, a criança não tem medo de errar, a criança tenta, a criança começa a acertar e se moldar pela tentativa e erro. E não por essa memória, assim, que a gente vê muito de todo mundo aqui, né, da geração Z e das outras, viu aquele documentário do Charlie Chaplin, né, nos tempos modernos, lá, moldando e fazendo exatamente tudo igual. Agora, a gente não precisa saber todas as ruas, porque a gente tem um celular para fazer isso pela gente. A gente não precisa saber todas as conexões, a gente pode dar um Google. Mas aí vem a diferença dessa geração. A gente não pode ficar só preso em dar um Google, em buscar o negócio rápido, mas a gente tem que construir o que a gente vai fazer com esses conhecimentos. E quando a gente desocupa a nossa cabeça para fazer essas coisas que as máquinas podem tranquilamente fazer pela gente e melhor que a gente, porque eu não sei andar em lugar nenhum sem o Google, sem o Waze. E eu não quero saber. Para mim não me interessa saber. Não interessa absolutamente nada. nada. Mas me interessa outras coisas, saber de outras coisas. Em como diversos conhecimentos a gente pode sentar numa roda aqui e fazer essa troca falando sobre diversos ângulos diferentes. E esse olhar sobre diversos ângulos diferentes, eu acho que é o que faz a geração Z ser geração Z, entendeu? Não só replicar. Essa questão eu acho que é muito interessante quando você coloca, realmente, porque o que nós estamos vendo hoje, né? A estrutura, a forma de se relacionar no mundo realmente mudou. A estrutura mudou. O próprio trabalho está mudando, né? Hoje nós estamos tendo uma discussão, esse dia nós estávamos uma discussão sobre a inteligência artificial. Cada vez que ela aprofundar e cada vez que ela tomar caminhos mais, digamos assim, independentes ou auxiliando mais, vai ter N questões, inclusive, como perder os seus postos de trabalho num mundo como esse. E aí, realmente, hoje é preocupante, porque nós vamos ter que pensar numa questão social, né? Porque nós podemos falar aqui hoje, nós que temos um certo conhecimento, como aproveitar isso. Mas tem um lado também que está sendo perverso, porque quanto mais se automatiza, quanto mais se tem questão dessa inteligência artificial fazendo coisas que antes o homem fazia, muitos hoje não têm condição. Hoje, né, e aí é um problema que nós vamos ter que solucionar, que ele tem essa condição de sobreviver até, né? E é por isso mesmo que eu pergunto para vocês assim, nós começamos a colocar aqui sobre a questão da internet. E vocês colocaram uma coisa interessante, né? Vocês não conseguem conceber um mundo sem internet. Então fala para mim uma coisa, o que a internet representa para vocês? Conexão. Eu acho que enquanto antes a gente tinha o pessoal falando assim, a gente vai entrar na internet, né? Eu não consigo dividir a minha vida de internet da minha vida normal, assim, da vida física. Até porque o meu trabalho está vinculado à internet, meu estudo está vinculado à internet, meus professores eu nunca vi pessoalmente, para mim eles são um tanto de pixel na tela, então assim, a internet é não só um meio de
de comunicação, mas é uma forma de existência hoje, assim, não tem como você dividir as duas vidas. Com certeza. Além disso, eu acho que é a liberdade de escolha. A internet deu uma coisa que a gente nunca teve, que foi a liberdade de escolha. O que a gente consome se torna a nossa realidade. Então, na internet, eu posso filtrar exatamente o que eu quero consumir, o que eu quero me tornar e o que eu quero que a minha realidade seja. Então, assim, a gente antes era muito dependente do que o Barça, né, o livro Barça tinha para ensinar pra gente. O Barça era bom, viu? Não, o Barça era... E do que a televisão mostrava, e só chegava pra gente aquilo pela ótica daquele profissional que estava apresentando. Hoje a gente pode ter a liberdade de colher e de pegar um pouco de informação de cada lugar, de olhar por lugares diferentes e de fazer essa conexão. Então, eu acho que nada mais... E de amadurecer as ideias, de amadurecer, né? E transformar Porque essas antes, ideias. se a pessoa consumia só jornal, televisão e rádio, aí uma informação que só vem. Na internet, qualquer fórum é discutível. Então vem a informação, você questiona, fala, você vai no blog que acha que é o contrário, ou no vlogger, ou no youtuber, ou no influencer que pensa o contrário daquele que você leu para ouvir um outro ponto de vista, e aí você consegue amadurecer melhor. Tá, mas aí eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado aí. Realmente, vocês fazem isso ou consomem simplesmente? Porque, por exemplo, hoje, uma das coisas que mais temos no nosso meio são chamados fake news, né? E está se consumindo, criando-se em questão. Eu acho que aí é uma questão de achismo. Achismo, hein, gente? Não é uma... Então, eu estou achando. Eu não sei se a geração Z tem esta, ou qualquer outra geração que veio com o advento da internet, tem esta preocupação realmente do consumo de coisas só saudáveis na internet. Ou ela muitas vezes consome, está tão habituada a consumir, está tão acostumada a entrar que ela vai... Exatamente. Será que é Eu isso? acho que é uma nova forma de... A gente está vivendo uma era assim que é totalmente nova. Então, a gente está também aprendendo a conviver com isso. E eu vi isso muito na pandemia, né? Antes a gente era meio que obrigada a olhar pelo passado, pelos livros de história. Então, a gente era marcado por presidentes, por guerras e por acontecimentos. A gente olhava para trás. A gente estava querendo muito prever o futuro. Aí chegou a pandemia, né? E a pandemia tirou todo mundo do lugar. E eu estava falando no meu Instagram hoje, inclusive, que tiveram pessoas que estavam desesperadas por sobreviver à pandemia, mas tiveram diversas pessoas que aprenderam a viver na pandemia. E esse aprender a viver foi aprender a olhar para as relações de trabalho de uma outra forma, foi aprender a consumir de uma outra forma, porque você estava sentado em casa só vendo caos. Você ligava a televisão, era caos. Você ligava a internet, era caos. Ninguém sabia para onde ir. Então, eu acho que teve que ser necessário mesmo essas habilidades, né, de filtrar. Esse é um dos desafios dessa geração. E eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por mim. Eu fiz um filtro muito grande durante essa pandemia, que foi uma época que eu pude ficar em casa. Então, poucas pessoas sabem, mas eu trabalhei 7 anos em um grande banco. Então, assim, as relações de trabalho eram totalmente diferentes. E a nossa autonomia para criar, para inovar e para fazer também era totalmente diferente. Foi o que me fez sair. E foi o que me fez olhar para isso no contexto de pandemia. Então, eu filtrei, parei de seguir um monte de gente, direcionei tudo o que eu queria entender, consumir, ler, absorver. E isso fez, assim, em 1 ano, fez eu saltar. Então, eu acho que se todo mundo olhar para isso de uma outra forma, a gente tende a evoluir melhor. Eu gostei muito desse ponto, mas eu acho que ainda assim tem alguma diferença, né? Falando sobre a questão da internet, principalmente sobre o filtro, eu acho que mais do que conexão, internet é informação. A gente vive na era da informação. E quando é colocada a questão do filtro e da escolha, eu adoro essa palavra, que a gente tem a oportunidade de escolha, mas até certo ponto. Tem um economista /filósofo, ele trata de economia de uma maneira mais moral, ele trata da economia do decrescimento, que até que ponto nós podemos ir. Nós podemos fazer tudo, mas até onde nós devemos ir. Soa quase religioso, né? Mas é como criar oportunidades para que as pessoas possam escolher dentro dessa era da informação. Então, quando a gente fala, poxa, a pandemia mudou tudo, mudou. Mas nós tínhamos o conforto, como geração Z, alguns da geração Z, de falar, poxa, eu tenho tempo, vou começar a filtrar e vou escolher o que vou consumir.
Mas muita gente, infelizmente, não teve, né? Que foi o que o professor disse. Então, acho muito importante a gente deslocar o pensamento que a internet, ela traz coisas, ótimo, mas ela também pode ser limitadora, assim como abridora de portas. E assim como ela também não é só rede social, né? A gente tem muito esse mito. Ela aumenta os contrastes, né? Porque Exato. se a gente tem, por um lado, a BBC traz uma pesquisa pra gente que a nossa geração é a primeira geração que o QI é menor do que a geração anterior. E aí esse é um dado que não tem como a gente olhar para ele e falar assim, é mentira, é dado, né? Mas assim, por que esse contraste? Porque a gente tem uma maioria esmagadora de que não tem acesso à internet e os que têm, não têm condições, vontade, ou como ficar preso a várias instantaneidades, não consegue aprofundar em algum assunto. Então a gente acaba sendo uma geração que de fato fica mais no superficial dos assuntos que a gente permeia. E a gente tem também, por exemplo, líderes de unicórnios, de startups enormes, gente de 24, 19, 23, 22 anos e tal. Então, assim, eu acho que o papel da internet nesse sentido foi aumentar o contraste. E que a gente é uma geração mais burra do que a anterior. Segundo o dado, não tem como a gente negar, infelizmente. Mas eu não creio, eu não vou usar como atrever a falar que é burra, não. Acredito que são habilidades muito diferentes que vêm com a questão da educação. Por exemplo, a época do meu pai, eu assustava com o tamanho do conhecimento geral que meu pai tinha. Então, por exemplo, era uma educação na época dele muito mais humanista, olhando um conhecimento geral. A minha já foi muito mais mecanicista, né? Ela já foi mais voltada para um tipo de trabalho. Depois vem essa nova geração com uma série como a geração de vocês, com uma série de contatos com o mundo que faz a visão ser diferente e a forma do conhecer ou desenvolver habilidades também são diferentes, né? E isso é muito interessante, porque olha bem, só para vocês, né, que muitas vezes aí estão ouvindo, tem a minha idade. Toda geração tem as suas gírias, por exemplo. A minha, a geração dos nossos filhos, né, agora chegando os netos e outras coisas nesse sentido. E essa geração também vocês têm uma gíria danada que muitas vezes já não entendem. Então eu vou até ler umas aqui, né? Por exemplo, vocês estão conversando, pensam, hipado, flopou, cringe, ou seja, o que é isso? Só resgatando sobre a educação lá no começo, se for sobre seu pai ter uma informação, muitos dados de conhecimentos gerais. E aí você vem com uma criação mais tecnicista, mais de fazer. É porque é um mundo que recebe, né? A gente é fruto do meio. Os seus pais é de uma geração chamada geração dos silenciosos, a que antecedeu a guerra. Então, como é uma geração dos silenciosos que não questiona, que não podem questionar, que não podem dialogar, o que cabe? Absorver. Aí os baby boomers nascem no período de 45 a 62, 63 ali. É um pessoal que nasce no mundo pós-guerra e eles têm que trabalhar, produzir para compensar tudo aquilo que aconteceu até então. E isso cada geração vai acontecendo. Para a nossa geração Z, cabe a primeira geração que vai ter que lidar com inteligência artificial, que vai ter que lidar com um mundo que os contrastes sociais estão cada vez maiores e tal. Então, assim, de fato são habilidades e conhecimentos diferentes, mas é que o mundo pede pra gente enquanto a gente chega no mundo, né? É uma questão de contexto, né? Que é pouco avaliado na nossa geração, realmente. De contexto. E agora sobre as gírias, hypado é aquilo que tá assim no auge, entende? Aquilo que tá... Hypado. Hypado. Tá hype. Tá no hype. Já o que flopou é o contrário. Que o pessoal achou que ia hypar, colocou expectativa no negócio, degringolou, deu ruim. Degringolou, então. Degringolou, ele flopou, entende? Ele caiu ali. E o cringe é vergonha alheia, né? O cringe não pode faltar no vocabulário, porque foi o que demarcou, que foi onde todo mundo ficou sabendo dessa divisão de gerações, né? E começou aquele boom do Twitter, não sei quem é cringe, pagar boleto, falar de boleto é cringe, falar de café é cringe. E eu acho que é uma busca também muito por identidade, sabe? Dessas gerações, né? A gente buscar essa identidade e tá todo mundo meio que não sabe
pra de lá, pra de cá? Porque eu pago boleto, gente, eu tomo café, entendeu? Então, assim, a gente tá pra de lá, pra de cá. E tá todo mundo, como tá um movimento muito grande, eu acho que tem essa busca, né, por identidade, por saber de onde eu vim, pra onde eu vou, que sempre vão ser, acho que, ideias centrais aí na humanidade, que a gente tá sempre em busca. Agora, gente, fala pra mim uma coisa assim, vocês, né, vocês estão entrando no mercado de trabalho hoje. Estão chegando, tem uma carreira pela frente. Sexta-feira da semana passada, eu estava numa palestra e o palestrante ele estava falando o seguinte, que a geração de vocês vai viver até os 110 anos. E aí ele ainda brincou, falando assim, nossa, você vivendo 110 anos, você vai ter no mínimo aí 2, 3 famílias, porque aí ele gozou assim, é humanamente possível ficar 80 anos casado com a mesma pessoa, né? Brincadeiras à parte, como é que vocês encaram carreira, trabalho, família? Como é que é isso na visão de vocês? Eu acho que tem uma brincadeira que eu sempre ouço muito, é o que você comentou de identificação, que fala assim, nossa, nós somos a primeira geração que vamos ter filhos legais, mas não queremos ter filhos. Tem muito essa brincadeira, assim. Claro que depende, né? São contextos. Mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente quer muita coisa, a gente fica assim, mas o que é possível? O que eu faço primeiro? O que eu faço primeiro. É tanta coisa que a gente recebe e a gente também tem a demanda de produzir. Tipo, nossa, eu vou produzir conteúdo que eu preciso de conteúdo para minha rede social. Eu preciso estar no LinkedIn, preciso estar no Instagram, assim, eu estou na faculdade, mas minha faculdade está com conteúdo de cá, mas eu preciso aplicar aquilo amanhã. Você fica numa loucura e ao mesmo tempo é tanta informação vindo, mas você tem apenas 2 braços, um corpo e um cérebro, que você precisa escolher uma coisa. Mas são tantos caminhos e tanta possibilidade de erros e acertos, você fica, o que é melhor? O que eu faço primeiro? O que eu faço primeiro e qual que é o que vai me dar mais percentual de acerto? E isso gera essa dúvida. E isso que veio o boom, né? Que todo mundo começou a falar de procrastinação. Acho que nunca se falou tanto de procrastinação. Exato. No tempo do meu avô, acho que ele nem sabia o que significava essa palavra, gente. O que é procrastinação? Porque é tanta coisa para fazer. E eu acho que, assim, nas relações de trabalho, a gente rompe, né? Porque quando a gente estava fazendo o 3º ano lá, no ensino médio, né? A gente tinha aquelas opções. Você tem que ser médico, advogado, engenheiro, porque é o que vai te dar o dinheiro e é o que vai te proporcionar uma vida legal. E ser músico, ser viajante, ser blogueiro, ser influencer, nossa, você era totalmente zoado, você é blogueiro. E hoje em dia, gente, as redes sociais, quase o seu currículo na internet, né? Virou o seu currículo, virou a sua imagem. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso. Essa relação de trabalho mesmo. Eu comecei a trabalhar muito novinha, eu tinha 18 anos, eu entrei no banco. Eu trabalhei 7 anos no banco, eu saí e eu tinha essa ânsia, né? Eu quero ser promovida para ver o que vem depois. O que vem depois? E aí eu cheguei na gerência e falei, cara, foi isso que veio e eu não gostei do que veio. E aí eu tive que tomar coragem para fazer alguma coisa a partir disso. E é um boom, né? Nossa, por que você vai fazer isso? Você é louca, você tem estabilidade, você tem isso. Mas eu acho que não é a geração que quer estabilidade, é a geração que quer qualidade de vida. Tem um teórico, né? moderno, um teórico de hoje em dia, que chama Dado Schneider. E o Dado ele vai falar, traz uma informação interessante que a nossa geração é a primeira que não se preocupa com a ascensão hierárquica, né? Até porque um dos nossos movimentos é de horizontalizar as empresas. Mas que então, se a gente não está preocupado com subir na carreira, qual que é a nossa preocupação? Com causa. Você nunca viu, por exemplo, gente tão preocupada com que vai consumir se está matando bicho para poder fazer produto, se está desmatando, qual que é a origem do produto que eu como, da onde vem, se tem serviço escravo envolvido, por que o preço é barato ou não. Então, o que ele fala é que como estabilidade de empresa, de carreira, isso é substituído por um crescimento em espiral. Um crescimento em espiral porque entra na empresa, aí tem uma ânsia por crescer dentro da empresa logo, porque é uma geração acostumada com instantaneidade das coisas, e aí não vem essa promoção logo e a causa parece mais distante, encontra uma outra causa, vai para essa causa, e é sempre um crescimento em espiral. E o significado daquilo que a gente está fazendo também, acho que conta muito, né? Porque, por exemplo, isso está ditando o modo de consumir. Hoje em dia, você não quer
comprar um apartamento na praia, você aluga no Airbnb. Você não precisa ter um carro, você chama um Uber. Então, essa preocupação hoje em dia, nasceu um negócio de grife, né? Que as pessoas agora não compram vestidos de festa, porque você vai usar uma vez só. Então, aquilo vai te causar um consumo desnecessário. Então, até o modo de consumir, de se comportar com o consumo mudou. E eu acho que aí vem a preocupação tão grande, né, da economia. Se eles estão consumindo menos, se eles estão precisando de menos, porque eles não se importam tanto com status e sim com qualidade, para onde a gente vai agora, né? E eu acho que isso ainda ninguém sabe. Eu acho que são dois olhares, na realidade. Eu amo, né, falar de marca e de consumo. Eu adoro esses movimentos diferentes e que as empresas têm que buscar essa diferenciação. Nossa, né, para que comprar uma casa? Eu também não quero ter uma casa, um apartamento, ainda estou um pouco longe disso, mas não quero ter um carro, mas assim, é engraçado porque as causas, elas às vezes podem ser muito fantasiadas. E como a gente recebe muita coisa, fala, nossa, isso é legal, e a gente já vai naquilo, e a gente tem que pesquisar. Tem alguns dados que mostram assim, é muito fácil você não querer um carro quando você, como jovem, não tem renda suficiente para comprar um. Então, assim, no final das contas, muitas vezes não é escolha. É um modo de mercado, de marketing de assumir, poxa, Uber, ótimo, você diminui a quantidade de carros no mundo, sei lá, ou carros elétricos. Mas no ponto em que a geração que agora estaria comprando carros, ela só não tem dinheiro. Então, no final das contas, ela não tem muita escolha. Mas que caminhemos, né, para um mundo onde, por favor, sem mais carros que poluam, mas no geral onde a gente possa escolher, e essa mudança para não vamos ter carros, vamos ter famílias menores e vamos não ter apartamentos e buscar outros modos de economia, seja por uma escolha consciente, não por uma falta que seja fantasiada de escolha. De falta de oportunidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês muito direta. Estou vendo, né, vocês colocando o mundo, a visão de mundo. Eu gostaria de saber de vocês, neste mundo todo que vocês estão colocando, né, e a experiência de vocês, hoje, para a geração de vocês, de verdade, qual que é o principal medo que vocês têm? Eu vou começar puxando essa, porque eu acho que os medos têm dimensões, são medos diferentes, né? A gente tem o medinho, o medo e o medão. O medinho é medinho de ser cancelado na internet, é o medo de ter a conta hackeada, daquela galeria do Google Fotos ser invadida. Esses são os medinhos. Aí o medo eu acho que é frente ao mundo que se avizinha, porque a gente também tem medo de inteligência artificial roubar nosso trabalho, a gente tem medo de não conseguir acompanhar a galera. Eu estava numa palestra na semana passada e aí o palestrante falou sobre jovens da minha idade que estão desenvolvendo aplicativos para um hospital e esse negócio está faturando mais de 4 milhões por ano e tal. E eu olhei para ele e nem sabia que existia isso, assim. Esse medo do mundo que é instantâneo, que acontece. Eu estava estudando algoritmo de outra coisa no período que o pessoal estava fazendo isso e realizando isso. Então, assim, como esse contraste está mais alto cada vez mais, eu acho que o social está cada vez mais forte, eu acho que o nosso medo é estar do lado prejudicado do contraste, porque é cada vez mais fácil estar lá. E o medão é não ter planeta para a gente viver, mesmo tendo causa, mesmo tendo bandeira. Eu acho que esse é o medão mesmo. Sim. Concordam? Muito. Eu gosto muito desse ponto levantado. Acho que o planeta, assim, é imprescindível para toda geração e acho que para a nossa vem muito forte, porque como nós nascemos, cabe a nós resolvermos em grande parte, porque a gente vai ter uma expectativa de vida maior, então nossas ações vão refletir, né, se realmente vai acabar ou não. E esses medos de estar do lado errado da moeda, digamos assim, reflete muito em aspectos como ansiedade. Então, assim, parece que você está sempre atrasado de alguma forma. E mesmo eu tendo 19 anos, tem coisas de pessoal de 16 que eu falo assim, gente, eu nem sei mais o que é isso, eu tô lendo uma outra coisa, eu tô estudando uma outra coisa, que era para eu estar numa evolução, mas parece que caminhei pro lado totalmente errado, fiz a escolha errada. E por mais que você pode escolher outra coisa, e parece que o movimento de fazer a curva é muito fácil, o tempo que você está fazendo a curva para migrar de um assunto, migrar de uma profissão, já surgiram outras 10, outras 20.
Então, realmente é um grande medo, acho que foi muito assertivo, com certeza. A geração Z, eu falo que é a geração até mágica, né? É aquela geração que está fazendo tudo tornar possível. Mas ela traz em si também, por vários estudos, que é uma das gerações que mais tem depressão. Como é que vocês olham isso? Já que vocês têm, hoje, conforme foi colocado aqui, né? Tem toda a informação à disposição, pode criar o mundo que quer, o computador, cria esse modo de fazer as coisas. A inteligência artificial, como a gente discutiu aqui no início, não exige até que você produza algum tipo de conhecimento, mas ao mesmo tempo ela traz junto uma questão séria de depressão. Muito pesada. O que é isso? Não só de depressão, né? De ansiedade, de tudo. E eu vejo que isso é muito reflexo da falta de profundidade, sabe? Da gente olhar para essa profundidade. A gente, às vezes, fica muito no raso, nas informações rápidas, naquilo que é rápido, naquilo que é dinâmico. E é tanta coisa, é tanta expectativa, é tanto será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu fico? Que fica todo mundo assim hiperativo no mental, né? E às vezes falta um pouquinho a gente parar um pouquinho e conseguir fazer com que a rapidez que passa em tudo na nossa cabeça se torne concreto, né? E um dia eu vi uma frase que assim, antes de ser excelente em algo, a gente tem que ser constante, a gente tem que fazer. E esse fazer está sendo muito podado na nossa geração, porque também tem muito esse imediatismo. Então, a gente acha que o blogueiro lá que tem não sei quantos milhões de seguidores ficou milionário da noite para o dia. A gente acha que a pessoa que faz super sucesso no ramo empresarial construiu isso da noite para o dia. A gente acha que as coisas são instantâneas e não são instantâneas. E aí a gente fica mais ansioso e mais depressivo e mais se comparando com tudo isso, né? E nessa pandemia surgiu um monte de gente... o interesse de um monte de gente se inserir no digital, né? Surgiu essa necessidade. E eu falo, gente, o digital, eu acho que além de uma dinâmica, né, de relações, de empresas, de nova forma de consumir, é um mergulho de autoconhecimento mesmo, porque a pessoa se vê meio que deparada assim, nossa, eu não consigo falar quem eu sou, eu não consigo ser autêntico na frente das câmeras, eu não consigo defender as minhas ideias, porque eu não tenho profundidade nelas. Eu não conheço quais são as minhas ideias, eu não sei por que eu quero fazer, né? Por que eu me movo. Então, eu acho que essas relações de saúde mental estão muito envolvidas com isso. Sim. E os mesmos donos de unicórnio e startups que faturam milhões do dia para a noite, que com 19 anos, são os caras que entram em burnout com 21. Exatamente. Depressão crônica com 22 e tal. Então, mas ao mesmo tempo, aí vou fazer que eu escutei várias vezes o termo milionário, sucesso, dinheiro. Eu escutei aqui várias vezes, né? Afinal, para uma geração que muitas vezes é mais ligada à causa, eu estou escutando aqui direto esse negócio de milionário. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para pensar. Eu não lembro o nome da música, tá? Mas é uma música que a Elis canta, Elis Regina. Você já ouviu falar em Elis Regina? Elis Regina. Conheço só de nome. Elis Regina. E ela fala numa frase que fala assim: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Vocês concordam com isso? O Dado Schneider, esse filósofo que eu trouxe mais cedo, ele diz que hoje os jovens consumistas são filhos de pais consumistas. Então, assim, acho que é inevitável, sei lá, a gente tem mais acesso, como a gente tem que montar um personagem, o consumo acaba sendo um meio de, né? Por que a gente tem que montar um personagem? Porque se a gente não existir na internet, a gente não existe. E para existir na internet, você precisa ser um conjunto lá de página que você segue, de causa que você luta, de tweet que você faz, de retweet, quem que você retuita, quem que você segue, que você discute no Reddit. Então, assim, todos esses aparatos de compra, de consumo e tal, são, de fato, reflexo dessa geração. Eu acho que, no final das contas, comportamentos são sempre replicados. Por mais que a gente tenha uma diferença latente em relação aos nossos pais, muitas vezes a gente ainda replica coisas que eles fazem, mas por meios diferentes.
Então, muitas das ações, o exemplo do consumismo mesmo, né? Se um pai ele tem esse tipo de ação, se antes ele fazia isso no físico, muitas vezes o filho da geração Z faz no digital. Então, se a gente fala que o digital ele é tão transformador, talvez ele só seja um local diferente de habitar velhos hábitos vai ficar repetitivo, mas realmente ser uma casa para esses hábitos mais antigos. Então, se a gente tenta tanto se afastar realmente da geração passada, eu acho que é só uma nuvem ali, algo nublado realmente, porque a gente ainda replica coisas velhas, a gente só vende de uma forma diferente para casar com a gente. A gente ainda sabe? escuta música, só que não é mais no vinil, é no Spotify. Exato. A música da Elis Exato. Regina A gente vai escuta virar um link num Exatamente. grupo daqui a pouco com, gente, essa música que ele falou, tá aqui. Exato. Total. E a gente é um reflexo, né? Os nossos pais são as nossas relações primárias, é a forma com que são instaladas as nossas crenças, as coisas que a gente acredita, as palavras de reforço que a gente escutou, né? Você é capaz ou você é incapaz, você consegue ou você não consegue. E isso normalmente os pais falam isso para os filhos porque eles acreditam que talvez eles também não consigam. E aí tem muitos pais que falam, não vai por aí porque aí não vai dar certo. E aí já coloca aquela barreira, né? Pô, não faz porque já não quero que você se decepcione. Então, as nossas relações primárias sempre vão ditar tudo. Geração Z, uma pergunta assim, ó. Se faça o exercício do amanhã, daqui 15, 20 anos, você tem um filho ou uma filha com 13, 14 anos, adolescente, que vai ter muito mais informações do que você hoje. E ela quer ir em determinado lugar. Aí você diz assim, não vai. E ela fala, vou. Não. Você não vai, porque afinal eu conheço o mundo. Ela fala, vou sim. E levanta e vai rumo à porta para sair de casa, porque ela falou que vai. Qual a tua reação? Ela vai ou ela não vai? Não faço ideia, Caraca, mas eu nunca acho que parei não pra vai. pensar nisso. Nunca passou, Então, Mas eu acredito que se eu tiver um filho, que vai ser bem mais pra frente, eu vou querer passar tudo isso de distinguir, né, de avaliar situações antes dela chegar nesse dilema de vai ou não vai. E quando chegar nos 13 anos, se ela gritar, bater o pé e espernear, fala, então vai, minha filha, depois vamos ver o que dá, né? Eu vou tentar ensinar esse poder da você autorresponsabilidade. acha Eu que acho. você vai falar assim, vai e vou me Não, ajudar. eu acho que eu vou tentar lutar antes, né? Restringir de certa forma, mas mais que restringir, eu acho que falta na nossa geração e em todas as outras esse poder da autorresponsabilidade, esse poder de causa-consequência e da gente visualizar a consequência. Até porque um jovem não tem a parte do cérebro que faz essa flexibilidade. Eu fiz né? essa pergunta só para ajudá-los a refletir, não precisa ser agora, né? Porque nós não vamos ter, Obrigada. mas aquela reflexão assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Só para pensar se isso combina Como vai se aplicar. com a história. Gente, eu quero agradecer muito a vocês aqui pela participação, uma verdadeira aula para a gente, principalmente para mim, eu sou apaixonado pela geração de vocês, que eu acho que vocês estão construindo um mundo, e um mundo assim, que se todos nós soubermos aproveitá-lo, é um mundo realmente muito bom e que pode nos levar a lugares jamais idos, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem final para aqueles que estão nos escutando agora. Que grande tarefa. Eu acho que uma coisa que tem sido muito ligada, não só à minha geração, mas à minha vida, acho que serve para todas as gerações, todos os seres humanos, é com muita calma e com muita alma, sabe? Acho que é você se entender e mesmo com a correria ao redor, você buscar aí passo a passo, do seu jeito, encontrar o seu modo de viver. Acho que essa é a mensagem de vida e aconselho a todos. Acho que é isso. Eu acho que, de verdade, faço das palavras do Caio a minha, de a gente encontrar a nossa alma e conseguir colocar ela nas coisas que a gente faz, porque eu, de verdade, acho que a nossa geração é a geração que vai mudar o mundo, não porque queira mudar o mundo, mas porque a gente quer melhorar as coisinhas. Então, você encontra um cara de 16, 18 anos que está criando um aplicativo que ajuda a achar água em lençol, em lugar seco,
para poder trazer essa água para quem não tem água. Você encontra alguém que está criando um tipo de prótese diferente a partir de resíduo de lixo para ajudar uma outra pessoa. Então a gente vai acabar mudando o mundo pelas coisas que a gente quer melhorar de pouquinho em pouquinho. Só que o que a gente precisa para isso mais do que nunca é não pirar o cabeção no meio desse tanto de informação que a gente está. Então, assim, procurar verticalizar nas coisas que a gente se interessa, naquilo que a gente se encontra, mesmo que essa coisa que a gente se encontra muda daqui a um tempo. Um dia eu me interesso por algoritmo, daqui um pouco por robótica, daqui um tempo por confecção de tecidos diferentes e tal. Cada hora uma coisa, mas que a gente consiga aprofundar nelas e encontrar, através daquilo que a gente consegue colocar a alma, um jeitinho de melhorar um pouquinho o mundo e a gente vai conseguir mudar ele. É uma grande tarefa deixar uma mensagem, né? Uma única mensagem para tudo que a gente está vivendo. Mas eu creio que o principal é a gente encontrar de novo essa capacidade de resgatar o que é humano na gente. Muitas coisas vão mudar com as máquinas, com a tecnologia, mas que a gente consiga, né? Uma vez eu vi uma frase do Sócrates que o segredo da mudança é a gente concentrar nossa energia não no que passou, né? não no que é velho, mas na construção de uma coisa nova. E eu acho que a gente tem esse poder de construção agora nas nossas mãos e que a gente possa resgatar o que é humano, a capacidade de criar, de inovar, de se relacionar, porque tem muita coisa que a máquina vai poder fazer pela gente, mas também tem muita coisa que só a gente pode fazer. E acho que a gente deve se concentrar nelas para construir um mundo diferente. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. E a você que nos acompanha, valeu. Semana que vem estamos de volta.